Boa noite, meus queridos irmãos. Saúdos na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos felizes porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso, como diz as Escrituras, nós estamos alegres. Alegres porque nós podemos louvar e glorificar ao nosso Rei e Senhor Jesus Cristo. Alegres porque, apesar desta pandemia, Deus tem guardado e protegido a todos nós. Alegres porque nós temos saúde, alegres porque nós temos o ar para respirar e principalmente alegres porque nós somos salvos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E com esta mesma alegria, meus queridos irmãos, nós vamos continuar a nossa vida tocando os projetos. Estou também, confesso aos irmãos, um pouco ansioso e alegre pela possibilidade de nós iniciarmos a reforma da parte do fundo da igreja. Isso nos traz uma motivação e também nos traz algumas preocupações e principalmente faz com que nós venhamos a entender qual é o propósito de Deus. Meus irmãos, falando em propósito de Deus, muitas vezes nós perguntamos também em relação ao que é o homem. No Salmo 8, os versículos de 1 a 9, o salmista ele faz algumas indagações, em especial essa indagação, o que é o homem? Vamos ler o texto e depois nós vamos discorrendo sobre esta questão. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam te suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Contudo, um pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das suas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Irmãos, na quarta-feira, falando à igreja, eu falei sobre a questão das dádivas que Deus nos dá e falamos sobre a paz que o Senhor Jesus Cristo nos dá. E no discorrer da mensagem eu disse sobre a terra. A terra é tão pequenina no universo e podemos dizer que é um grão de areia. E tudo está no controle das mãos do Senhor. E se Deus quisesse e desse apenas um sopro, ou movesse a terra, com certeza tudo se acabaria. Agora, o homem. O que é o homem? O homem que tem domínio sobre a terra, o homem que caminha sobre a terra. Já falei várias vezes, irmãos, que eu me entristeço muito de ver pessoas não crendo em Deus, falando tantas coisas absurdas sobre Deus e o seu poder. E Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, tem complacência com essas pessoas e ainda oferece com alegria o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas voltando aqui na questão, o salmista pergunta: o que é o homem? Irmãos, é um fato que esta pergunta tem sido a mais inquietante feita por todos.
Todas as outras demais questões levantadas por filósofos, pensadores e poetas têm origem na pergunta do salmista: quem é o homem? Muitos livros foram escritos, estudiosos e historiadores ainda não encontraram a resposta ou buscam a resposta. Porém, meus queridos irmãos, a resposta única e aceitável e racional está na Bíblia. Lembremos que a Bíblia é o manual de Deus para o homem. Deus, ao criar o homem, preparou um meio de se comunicar com ele. E nós temos a palavra de Deus em nossas mãos para podermos assim conversarmos e vermos o que Deus quer para nós e também vermos através da Bíblia quem é o homem. O que é o homem? Na anatomia, a anatomia é uma máquina humana extraordinária. É um ser complexo que ainda tem muitas respostas para serem respondidas pelos cientistas. Por mais que eles estudam o corpo humano, ainda não conseguem encontrar muitas e muitas respostas, principalmente quando envolve o cérebro. O cérebro é uma caixa que ainda não foi devidamente compreendida pelos cientistas, pela medicina. O que é o homem? O homem não é um animal evoluído como a área da ciência diz. Na área espiritual, o homem não é um semideus, nem tampouco um Deus. Então, irmãos, nós podemos afirmar que o que distingue o homem de todos os demais seres vivos da Terra é a alma e o espírito, o componente imaterial da sua personalidade. E isto lhe dá, primeiro, uma consciência própria. Ele sabe e tem uma personalidade única. Maravilhoso isso, né, irmãos? Você tem a sua personalidade, a sua esposa ou seu esposo tem uma outra personalidade, os seus filhos têm a sua própria personalidade. E é tão interessante que quando nós falamos em personalidade, nós lembramos do quê? Da impressão digital. São milhões e milhões de pessoas e cada um tem a sua impressão digital. E se pensarmos na íris dos olhos, cada um tem a sua própria íris, uma diferente da outra. Maravilhoso isso, né? Vontade própria. O homem é livre. Ele é livre para tomar decisões. Não é levado apenas pelos instintos, como os irracionais, mas pela inteligência. Uma das falas que me marcou muito e me fez eu pensar em relação a esta questão da inteligência do homem em relação ao macaco. Não me recordo agora o nome do filósofo brasileiro, pernambucano, e ele faz essa comparação apenas com um prendedor de roupas. Ele mostra aquele prendedor de roupas e ele diz: olha, isso aqui é a coisa mais simples que existe. Mas dê um prendedor de roupas ao macaco e vê com o que ele faz com aquilo. O macaco jamais terá inteligência para fazer um prendedor de roupas. Portanto, nós vemos a inteligência do homem é descomunal. Isso se nós entrarmos, principalmente agora, na questão
da ciência, da evolução, aviões supersônicos e tantas coisas que não cabe à nossa inteligência, porque é muito para a nossa cabeça, mas a sabedoria deles é tremenda. E quem deu essa sabedoria aos homens? Imortalidade, outro fator. Consciência do transcendente, ou seja, a percepção de que há uma realidade além túmulo. Deus, ao criar o homem, quis estabelecer com ele uma comunhão de amor. Irmãos, eu gostaria de uma oportunidade fazer uma mensagem, uma meditação, falando exclusivamente sobre o amor de Deus. Não tem como medir, não tem como nós compreendermos. É interessante que o príncipe deste mundo, sabedor do amor de Deus, ele faz de tudo para denegrir este amor, para que os homens não recebam ao Senhor Jesus Cristo em suas vidas. É triste, meus irmãos, sabermos e vermos que a humanidade, e principalmente quando dizem amor, o amor deles é mesquinho, o amor deles é tirando proveito do próximo, o amor deles é no sentido sexual. Não há o amor ágape, o amor que Deus demonstra a nós. E este amor, como nós encontramos em 1 João 4:8, é demonstrado no seu Filho Jesus Cristo. Porque Deus criou o homem como um ser livre, para decidir livremente em todas as coisas que lhe cercam. Mas o homem, mesmo sendo livre, se ele não compreender o amor de Deus, ele está eternamente perdido. A escolha humana é o inferno. Não a escolha humana, porque na verdade todos, a partir do momento que nascem, já estão caminhando para o inferno. O seu final é o inferno. E o amor de Deus é exatamente o quê? Tirar o homem do caminho da perdição. Mas infelizmente a humanidade não compreende. E pior, o homem, usando o livre-arbítrio, o qual ele recebeu de Deus, levou-o a pecado, desobedeceu a Deus e veio sobre toda a humanidade, já que os nossos pais, Adão e Eva, desobedeceram, toda a raça humana está em desgraça. Separação do homem e Deus. O pecado e as suas consequências. O pecado que teve origem no Jardim do Éden, através dos nossos pais, Adão e Eva, é como um vírus letal. Contaminou toda a humanidade. Irmãos, isso nós estamos entendendo bem. Vejamos agora nos nossos dias sobre a pandemia, sobre esse Covid-19, e nós ouvimos o quê? Nós ouvimos que, querendo ou não querendo, todos vão pegar o Covid. Uns não demonstram, uns não têm, não demonstram o que pegou, tem um mal-estar passageiro e rápido, e outros ficam ruins e outros chegam a morrer. Mas a verdade é que esse vírus vai contaminar todos. É como o vírus do pecado. A partir do momento que nasce, já nasce com a natureza pecaminosa. Este vírus contaminou toda a humanidade. E a pergunta, há esperança para o homem? Já que nós perguntamos o que é o homem, e nós olharmos o homem, compararmos o homem
com a natureza, compararmos o homem com Deus. Não é nem possível compararmos o homem com Deus, mas Deus se revela a nós para que nós possamos buscá-lo e adorá-lo. E agora a questão, há esperança para o homem? Sim, há esperança. A queda do homem não surpreendeu o Criador, nem o derrotou. Deus antecipadamente proveu o meio de resgatar o pecador perdido, através do seu Filho. Em 1 Pedro, nós já lemos lá que diz que antes da fundação do mundo, Jesus já estava preparado para vir e morrer no nosso lugar. Deus, antes da fundação do mundo, já nos deu o meio de livramento. Irmãos, o pecado cometido por Adão levou a humanidade ao inferno. Mas o meio pelo qual Deus preparou a redenção do homem leva o homem para o céu. Eu sempre menciono o texto quando Jesus, em João 14, diz aos seus discípulos que ele vai para o Pai e vai preparar lugar para nós. E é interessante que nós tenhamos essa consciência de que há salvação para a humanidade, porque ele foi preparar muitos lugares. Jesus veio à Terra, tomou a forma humana, era necessário tomar a forma humana, era necessário ele passar pelos sofrimentos, pelas dores, pelas tribulações, era necessário ele ser tentado. Veja bem, eu acredito que vocês estão aí lembrando das palavras do irmão Anísio na Escola Bíblica Dominical de domingo, que ele falou exatamente sobre essa questão de ser tentado e dar vazão à tentação. Ser tentado não é pecado. Quando nós somos tentados, nós não pecamos por sermos tentados. Nós pecamos quando nós deixamos a tentação dominar a nossa vida e aí praticar. Portanto, o homem, para que ele entenda e compreenda a salvação em Cristo Jesus e busque ao Senhor Jesus, é necessário que ele tenha consciência de que ele é pecador. E aí é um problema, meus irmãos. A maioria ou a humanidade em si não aceita que é pecadora. A humanidade não quer um Salvador, porque acham que não precisam. É só vermos também o povo judeu, o povo hebreu, os israelitas. Até hoje, eles aguardam o Messias prometido nas Escrituras. E não aceitam o Messias que já veio há mais de 2000 anos. E é interessante nós vermos que as pessoas, por causa de não buscar ao Senhor Jesus Cristo e não entregar ao Senhor Jesus Cristo as suas vidas, estão irremediavelmente perdidas. Mas isso também não quer dizer que milhares, e até mesmo podemos dizer milhões de pessoas, têm entregado suas vidas ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele deu a sua vida em resgate do homem pecador. Irmãos, quando nós falamos sobre a salvação, para nós não tem preço, não tem custo nenhum. Mas não podemos esquecer que para Deus um preço altíssimo. E o apóstolo Pedro diz claramente sobre este preço. Não foi com prata, não foi com ouro ou com pedras preciosas, mas foi com o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. No momento em que o pecador se arrepende do seu pecado, ele crê. No seu coração, Jesus vem fazer morada. E ele reconhece que Jesus morreu na cruz no seu lugar. Ele aceita o sangue de Jesus Cristo, que o torna salvo. O sangue de Jesus Cristo é eficaz para remir e salvar o pecador e transformá-lo numa nova criatura pela ação
do Santo Espírito de Deus. Portanto, nós estamos perdoados. Irmãos, eu vejo muitas vezes pessoas discutindo sobre a questão da perda ou não da salvação, e eu, olhando as Escrituras, fazendo análise, pensando, se fosse pelas nossas atitudes, mesmo depois de salvos em Cristo Jesus, eu pergunto, quem de nós não peca? Quando nós olhamos a Bíblia, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele fala que a questão do pecado é muito maior do que o que está na lei. Porque veja bem, sobre a questão do adultério. Para muitos, o adultério é um pecado que a pessoa perde a salvação. Mas Jesus diz que se nós olharmos para uma mulher com pensamentos impuros, já cometemos adultério. E aí? E eu pergunto, quem? Ou qual homem? Ou qual mulher? Porque muitas vezes falo na questão do homem, mas infelizmente nós vemos aí muitas mulheres olhando para um homem e desejando. Então é ambos os lados. E quem não comete adultério, então? E como eu disse, nós temos que ter um pensamento de, se a tentação vier sobre nós, vamos fugir dessa tentação. E a questão de olhar para uma mulher e cometer adultério com pensamentos lascivos é o segundo pensamento. Se você olhar para uma mulher e não a desejar, ou se você, mulher, olhar para um homem e não desejá-lo, e passar batido, caminhar, mudar o pensamento, sem problema nenhum. Eu não vejo nada de errado nós olharmos para uma mulher, olhar para um homem e achá-lo bonito ou bonita. Não tem problema nenhum. Deus, na sua graça maravilhosa, como esse pintor maravilhoso que criou todas as coisas, este Criador, ele fez pessoas lindas. E se fez pessoas lindas é para que a gente olhe para essas pessoas e achem elas lindas. Mas nós temos que tomar cuidado no segundo olhar. Quando olhamos e no segundo olhar nós desejamos, nós pecamos. E falando em pessoas lindas, irmãos, o meu avô já dizia que era melhor ser feio do que bonito, porque a feiura aumenta e a beleza acaba. E há uma beleza muito maior que a beleza interior. Porque a beleza interior nós podemos fazer com que ela aumente. Aumente. Então não é a aparência física. Eu só falei sobre a aparência física na questão aí de um exemplo de pecar. Mas nós, como homens, nós temos que cuidar da beleza interior. E a beleza interior, ela é transmitida quando o Espírito Santo que habita em nós, nós fazemos com que cresça a nossa santificação e o Espírito passa a transbordar de nossas vidas. As pessoas olhem para nós e olhem com desejo de ter também o que nós temos, que é a salvação em Cristo Jesus. Irmãos, do ponto de vista de Deus, a salvação abrange a expiação. Quando nós olhamos lá em Isaías 53, 4 e 5, e o profeta fala em relação a que ele veio e nenhuma beleza víamos, que ele foi moído pelas nossas transgressões, como ovelha muda não abriu a sua boca, inocente paga pelo pecador. Jesus veio aqui à terra, não cometeu pecados e morreu por causa dos nossos pecados. A propiciação, Romanos 3, 24 e 25, Deus recebe o pecador. Meus irmãos, esta é a maravilhosa graça, quando Deus, no seu infinito amor, recebe o pecador com alegria. Um dos belos versos da Bíblia, que há festa no céu quando um pecador se arrepende.
E a adoção, logicamente, irmãos, teria outros assuntos para nós falarmos aqui, mas o tempo já está sendo esgotado e não há como nós também falarmos sobre tantas coisas. Mas em Romanos 8:15, Gálatas 4:5, Deus adota como filhos aqueles que o aceitam, que aceitam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Adoção, Abba, Pai. Nós somos filhos de Deus por adoção, porque cremos e recebemos ao Senhor Jesus Cristo. E aí temos o que? A vida eterna. Um texto muito conhecido, João 3,16. Desde a conversão, experimentamos a vida eterna em Cristo Jesus. Todos nós que já recebemos e aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, temos a vida eterna. E que, irmãos, não perdemos a salvação. A salvação era dada pelo Senhor Jesus Cristo para todo aquele que não a tem. Quem não tem salvação, busca e Jesus a dá. Ele é salvo. A partir do momento que ele recebeu de Jesus a salvação, Jesus não vem tirá-lo da mão dele. Acho interessante muitos grupos religiosos aí dizerem, falarem que se você fizer isso, se você fizer aquilo, você perdeu a salvação. Mas quem deu foi o Senhor Jesus Cristo. Ou ele não sabia da nossa condição pecaminosa e de que, mesmo salvos, lavados e regenerados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, continuamos ainda em pecado. Porque muitas vezes pecamos. Não devíamos, mas muitas vezes continuamos a prática do pecado. E aí o que? Na santificação. É um processo árduo. Santificação, sim, é você deixar as práticas pecaminosas. Uma vez eu falando com uma pessoa, ele diz, pastor, quando eu deixar de fumar, eu vou aceitar Jesus Cristo. Mas não é isso que Jesus diz. Venha como está. Venha como está. E depois o Espírito Santo, a santificação, vai transformando e fazendo com que nós sejamos pessoas trabalhadas por Deus. Concluindo, meus irmãos, o que é o homem? Olha, a gente aqui em poucos minutos falando sobre o que é o homem, é impossível nós falarmos porque o homem, ele é complexo e complicado. Porque muitas vezes, além de ser complexo, nós nos complicamos. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia responde. É um ser criado por Deus. A imagem e semelhança de Deus, sustentado por Deus e resgatado do pecado, pelo amor e pela misericórdia do Pai Celestial. Portanto, meus irmãos, concluindo com poucas palavras, o homem foi criado por Deus, colocado aqui na terra. O homem tinha comunhão com Deus e o homem preferiu, na desobediência, perder essa comunhão. E agora, Deus, no seu infinito amor, deu o seu Filho Jesus Cristo para resgatar esse homem pecador. Porque Deus ama o ser humano. Deus ama a cada pessoa. E Deus deu o seu Filho para que cada um de nós tivéssemos a redenção. Que Deus abençoe os amados irmãos, que nós tenhamos nesta próxima semana, uma semana abençoadora, uma semana feliz. Meus queridos irmãos, como eu disse a vocês, já estamos dando início às tratativas sobre a reforma do templo. Estamos correndo atrás de algumas questões, algumas coisas que são necessárias. E a partir do momento que a igreja e a liderança da igreja deu ao pastor esta autoridade de correr atrás, nós estamos correndo atrás. Os irmãos serão informados de tudo o que está ocorrendo e eu creio que logo nós estaremos marcando uma assembleia ou online ou se abrir aí as portas da igreja para nos reunirmos e definirmos o início da construção. Nós não sabemos quanto tempo ainda vai esta restrição e nós veremos que Deus, no seu infinito amor e na sua infinita sabedoria, vai capacitar a cada um de vocês, vai capacitar ao pastor. E aí eu peço aos irmãos que estejam orando, porque, irmãos, são decisões importantes, decisões
sérias, que nós não podemos fazer de qualquer maneira, de qualquer jeito, de maneira nenhuma. Nós vamos seguir todos os preceitos judiciais, legais, nós não vamos fazer nada de qualquer jeito, mas preciso das orações dos irmãos para estar à frente disso. Nós já demos o primeiro passo e agora não tem como voltar. Assim que nós tivermos todas as informações, vou estar passando à igreja, quero que a igreja também nos ajude, que nos traga informações e que nós possamos, irmãos, ver essa etapa que vocês tanto desejam, de ter um salão social bem arrumado, termos salas para as nossas crianças, termos banheiros decentes na igreja. E isso é feito com fé. Isso é feito também com dedicação e com amor. Deus abençoe os... Oremos. Pai de amor, soberano Deus, nós somos gratos. Obrigado a Deus porque o Senhor tem levantado pessoas para nos ajudar e caminharmos, ó Deus, juntos nesta batalha aqui na terra, Senhor Deus, nos preparando para as mansões celestiais. E enquanto caminhamos, ó Deus, conhecemos irmãos maravilhosos, conhecemos pessoas maravilhosas, e isso nos alegra por saber que o Senhor transforma um pecador perdido em seres humanos que tomarão posse das mansões celestiais. Somos humanos, é bem verdade, temos nossos falhas, nossos pecados, mas o Senhor compensa com o teu amor e com a tua bondade. E nesse momento, Deus, queremos orar, agradecer a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Deus, pela resposta de oração que o Senhor tem dado a nós, ó Deus, por parentes enfermos que nós pedimos e vemos o Senhor curando, pessoas, ó Deus, que passando por lutas e tribulações, e o Senhor dando solução aos seus problemas. E também, ó Deus, agora nessa questão da construção, Senhor Deus, aos nossos olhos parece uma grande obra, e como disse Neemias, nós estamos construindo uma grande obra. Por isso nós não temos tempo para olhar nas pequenas coisas, ou ficarmos com discussão, ou coisas pequenas que venham interferir e impedir que nós caminhemos. Pai amado, nós agradecemos, dá-nos uma boa semana, dirija nesse transcorrer e que logo possamos ver as tuas maravilhas. Oramos agradecidos no nome santo de Jesus Cristo. Amém, Senhor.